Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Loper Villanueva. Desde já eu agradeço as numerosas doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a criação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me perguntaram o que eu achei das falas do Papa numa conferência em Singapura a respeito das religiões. E eu posso dizer com toda clareza que foi um discurso profundamente infeliz e eu diria também temerário no que diz respeito ao ensino da doutrina católica. Primeiramente, eu peguei esse Instagram aqui de um sujeito chamado Segundo Católico, em que ele dá uma passação de pano por conta das falas do Papa, porque parece que esse pessoal trata o Papa como se fosse uma espécie de oráculo divino, intransponível, secreto ou obscuro, pelos quais nós precisamos realmente de terceiros para captar aquilo que é evidente aos olhos e evidente à razão natural. Mas vamos lá, vamos ouvir a fala do Papa e vamos ver a fala desse catequista aqui. Vamos lá. Pessoal, esse vídeo viralizou ontem, muita gente falando a respeito das falas do Papa Francisco, muitos católicos atacando o Papa. Eu recebi esse vídeo para reagir de católicos, de protestantes, pedindo para eu reagir a esse vídeo, dizendo, olha o que seu Papa falou e tudo mais. Então vamos reagir a esse vídeo e no final comentar. Le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno schi, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. Anderson? Bom, veja uma coisa interessante. O Papa Francisco diz que todas as religiões são caminhos para levar a Deus. Aqui nós temos um discurso bastante dúbio, porque é o seguinte: é evidente que no homem existe essa necessidade de busca a Deus. E muitas religiões, de certa forma, manifestam essa aparente busca. Mas isso não quer dizer que todas as religiões estão no mesmo plano, ou todas as religiões são necessariamente verdadeiras. Só existe uma religião verdadeira, a religião católica, a religião cristã. Basicamente isso. Então, quando ele diz que as religiões são linguagens para o mesmo Deus, aqui, na verdade, ele está relativizando o papel da religião católica. E eu acho isso muito grave mesmo. Porque, veja, vamos observar uma coisa muito interessante. Primeiro que a religião não é uma linguagem. Não é somente uma linguagem diferente. Não é como, por exemplo, falar o idioma francês, alemão ou português. Não, não é assim. A religião é, acima de tudo, uma manifestação da realidade de Deus. Ou pelo menos a religião explica isso. Quando nós seguimos a fé cristã, nós não estamos seguindo apenas uma linguagem diferente do hindu, uma linguagem diferente do muçulmano, uma linguagem diferente do judeu. Não, nós estamos seguindo uma sucessão de acontecimentos através da revelação de Deus na história, seja através do povo judeu e depois do povo da igreja, no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a revelação do Antigo Testamento é um prenúncio de algo que chega à plenitude, que é o próprio Cristo, tá? E isso difere substancialmente do muçulmano, do judeu, do hindu e assim sucessivamente. Até porque essas ditas linguagens diferentes, elas não são apenas diferentes, elas são linguagens falsas. A fé cristã não é uma linguagem. A fé cristã é um propósito providencial de Deus que se manifesta na história e que difere substancialmente dos fatos que também são alegados por outras religiões. E isso porque nem tudo pode ser afirmado como religião. Por exemplo, se nós afirmamos que todas as religiões são caminhos para chegar a Deus,
isso também é inverídico. Porque ainda que haja uma propensão à busca de Deus nas religiões, as falsas religiões nos afastam de Deus. E isso sem prejuízo do fato de que existem credos, por assim dizer, metafísicos, que nem mesmo acreditam em Deus, como por exemplo o budismo. O budismo não crê num Deus tal como, por exemplo, um cristão crê em Deus. Mas poderíamos também chegar ao ponto de que os hindus não creem no Deus trinitário, como também os próprios judeus e os muçulmanos. Por quê? Porque eles rejeitam não somente a Trindade, mesmo que a igreja tente suavizar para o lado deles, dizer, não, porque eles acreditam no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, ou seja, a manifestação de Deus na figura do Pai. Só que aqui também existe um problema, porque na época em que Deus Pai se manifesta, ainda que se manifeste na pessoa do Pai, ainda assim ele é um Deus trinitário. O Deus é trinitário eternamente. Ele não é trinitário somente num âmbito de uma determinada época. Tudo bem, ele se manifesta na pessoa do Pai, depois se manifesta na pessoa do Filho e do Espírito Santo, ou seja, através da Trindade. Porém, nada justifica a ideia de afirmar que as religiões são linguagens, porque partindo desse pressuposto de que as religiões são meras linguagens de Deus, propriamente dito, nós estamos reduzindo a religião a uma ideologia, a uma crença, e não um conjunto de fatos sobrenaturais que se revelam na história e que nos mostram um propósito verdadeiro que é distinto de um propósito falso. Eu acho que a fala do Papa Francisco foi muito, mas muito infeliz. E isso porque ele diz que, o que adianta falar que existe uma religião verdadeira e falsa? Como adianta? Mas se Jesus Cristo falou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus Cristo que tem que falar isso. É claro que sim, eu vou falar para um judeu, eu vou falar para um hindu, eu vou falar para um muçulmano que só existe uma religião verdadeira. É claro que eu vou falar que a Trindade é verdadeira. Eu não vou ser educado o suficiente para negar a minha fé em nome do bom mocismo. Isso que nós estamos evidenciando no discurso do Papa chama-se falso irianismo e que na prática leva ao indiferentismo religioso, já que se todas as religiões são caminhos para buscar a Deus e se esses caminhos se equivalem, então, por que eu vou me converter à fé católica? Por que eu vou acreditar na Trindade se eu posso acreditar em Deus de outra maneira? Se Deus é único para todos. Quer dizer, Deus é único se revelando hindu, Deus é único se revelando muçulmano, Deus é único se revelando judeu, Deus é único se revelando budista. E olha que, na verdade, o budismo nem mesmo crê na ideia de um Deus pessoal. Enfim, é uma confusão louca. E o pior de tudo é que esses catequistas, que são os ursos sábios, querem interpretar o oráculo do Papa, o oráculo oculto do Papa, porque não, isso que você está vendo não é o que você está vendo, não? Você está confundindo as bolas. Mas vamos lá, vamos ver o que esse catequista vai falar. Bom, de início deixo claro, não existe salvação fora da Igreja Católica, pois não existe salvação fora de Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz, ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. E em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém pode ser salvo fora de Cristo e do seu corpo, que é a Igreja Católica. Só que existe um problema. Só que a fala do Papa não condiz com essa verdade essencial da fé católica. Na verdade, o que a gente percebe no discurso do Papa parece um discurso perennialista do tipo Frijô Fichum. Não, a unidade transcendente das religiões, todos os caminhos são apenas fragmentos de levar a Deus. Né? São linguagens, né? Linguagens que se contradizem. Mas só existe uma única verdade. Eu, sinceramente, acho lamentável o que aconteceu. Acho triste. Tá? Mas vamos lá. Ponto. Dito isso, e já a respeito das falas do Papa Francisco, eu quero citar o Catecismo da Igreja Católica e quero que vocês anotem bem isso para vocês estudarem depois. Catecismo da Igreja Católica, número 843. A Igreja Católica reconhece em outras religiões que procuram, entre sombras e imagens, o Deus que é desconhecido, mais perto, desde que ele dá a vida, respiração e todas as coisas e quer que todos os homens sejam salvos. Sim, mas o catecismo não endossa o que o Papa Francisco falou. Primeiro porque, ainda que a falsa religião tenha fragmentos de verdade, ainda que, por exemplo, um evangélico possa acreditar na Trindade, possa acreditar em alguns pontos que são comuns à fé católica,
Ainda que um judeu possa também acreditar em pontos que podem ser aproximados da fé católica, no entanto, essas fés são essencialmente falsas. O muçulmano também tem uma visão particular de Jesus Cristo, mas é uma visão errada de nosso Senhor. Ponto. Dito isso, e já a respeito das falas do Papa Francisco, eu quero citar o Catecismo da Igreja Católica e quero que vocês anotem bem isso para vocês estudarem depois. Catecismo da Igreja Católica, número 843. A Igreja Católica reconhece em outras religiões que procuram, entre sombras e imagens, o Deus que é desconhecido, mais perto, desde que ele dá a vida, respiração e todas as coisas e quer que todos os homens sejam salvos. Então veja que esse catequista aí fala algo que na verdade contradiz o que o Papa Francisco fala. Porque na prática o que ocorre? Ali sim há um discurso de relativização da fé católica. E por outro lado, mesmo que o catecismo afirme que haja sombras ou haja aproximações da fé católica, nem por isso retira o fato de que essas religiões sejam falsas. Então, por exemplo, reitero, os muçulmanos, os judeus e muitos outros que rejeitam a Trindade, os evangélicos que, embora aceitando a Trindade, rejeitam outros postulados da fé católica, embora haja certos pontos de aproximação, que podemos dizer, no entanto, seus credos são essencialmente falsos ou errôneos, ainda que haja certos pontos de assimilação à fé católica. E, portanto, é mais do que nunca obrigatório de um católico corrigir os erros desses credos, seja porque eles sejam essencialmente falsos, sejam porque eles são intrinsecamente defeituosos. Mas, ao que parece, a Igreja Católica está aceitando uma visão de um falso irenismo, de um certo liberalismo religioso que é incompatível com a ideia de que a única igreja que é porta-voz da salvação é a Igreja Católica. Então a fala do Papa não condiz nem mesmo com a questão do catecismo. E olha que eu acho que inclusive essa questão das sombras, não? Ou então de que há uma busca à transcendência, uma busca a Deus nas religiões, mesmo sendo falsas, isso não implica dizer necessariamente que essas falsas religiões se tornem necessariamente positivas ou boas, porque sendo falsas religiões, elas podem introduzir um caminho tortuoso até mesmo para o inferno. Eu acho muito interessante esse diálogo de dizer, não, as religiões levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Será que todas as religiões levam a Deus? Claro que não, claro que não. Não é porque existem elementos acidentais da verdadeira religião é que necessariamente leva a Deus. Porque se todas as religiões de fato levam a Deus ou buscam a Deus, porque uma coisa é buscar e outra coisa é levar a Deus. Tá? Mas temos que colocar claramente que as falsas religiões buscam a Deus de uma forma errônea e deformada. E que as falsas religiões podem sim nos levar a refutar a verdadeira religião, a rebater a verdadeira religião, a instrumentalizar contra a verdadeira religião. Acaso, por exemplo, os islâmicos, quando combateram os cristãos, quando combateram a Trindade, como combateram a fé católica, ou combateram inclusive as sociedades católicas, vocês acham que o Islã de fato levou necessariamente ao cristianismo? Quando, por exemplo, um católico vira espírita, quando um católico vira protestante, vocês acham mesmo que o protestantismo e o espiritismo levaram essas pessoas à verdadeira fé católica? Não, tiraram a fé dessas pessoas. Olha, eu fico perplexo com a absurdidade que chegou o ensino católico. Porque nós estamos vendo, lenta e gradualmente, uma demolição do magistério católico. Uma demolição completa. Baseado em ensinos confusos, desconexos, imprecisos e que podem levar à heresia. Simples assim. Então, por exemplo, quando um Papa começa a dizer que todas as religiões levam a Deus, ou que todas as religiões buscam a Deus necessariamente, isso é muito errático. O que podemos dizer é que há uma busca de Deus mesmo nas falsas religiões, e que há aproximações, ainda que circunstanciais, dentro de algumas religiões, não são todas, evidentemente. Um hindu, por exemplo, está muito fora de um padrão de buscar a Deus no cristianismo, né? O budismo nem se fala, tá? Mas a falsa religião pode levar ao afastamento de Deus.
Por que ninguém fala isso? O muçulmano fanático, radical, que odeia o cristianismo, com certeza não vai se aproximar de Deus. O judeu que solta impropérios e calúnias contra Jesus Cristo e contra a Santíssima Trindade, com certeza, no seu credo, ele não vai se aproximar de Deus. Ele vai se aproximar de Deus, sim, a maneira dele, mas não a maneira de que Deus quer. O mesmo pode se falar do espiritismo e de muitos outros credos, o próprio protestantismo. Quando alguém se torna protestante, e muitas vezes se torna apóstata da fé católica, eu pergunto, isso aproximou essa pessoa de Deus? Não. Afastou de Deus na prática. Afastou da verdade para um fragmento errôneo de fé. Que no final se torna uma meia-verdade, e da meia-verdade para se tornar uma mentira completa falta muito pouco. Então eu fico escandalizado com esses ursos sábios, por assim dizer, do catecismo, querendo justificar do que, no meu humilde entender, é um erro grave. E que eu acho que um papa tem que ser demonstrado por isso. Esse pessoal tem uma visão muito errônea da infalibilidade papal e da ideia de que tudo que o papa fale necessariamente é correto. E observe que existe uma outra maldição dos papas da modernidade, que é o seguinte, é o papa comunicador, coisa que não existia pelo menos há 100, 200 anos atrás. Então, o papa se torna uma espécie de publicidade em que qualquer coisa que ele fala tem um impacto psicológico profundo. Só que os papas, principalmente o Papa Francisco, mas outros papas também cometeram esses problemas, mas o Papa Francisco é o mais acentuado desses erros, é que eles não percebem as implicações de suas entrevistas, de suas exposições, etc. Vamos ver o que esse sujeito tem a falar mais ainda. Vamos lá. Isso é Catecismo da Igreja Católica. Tá, o Catecismo da Igreja Católica fala que existem sombras de verdade em algumas religiões. Ele não diz, por exemplo, que todas as religiões buscam a Deus, e não diz necessariamente que nós não devemos defender a fé católica. Sim, claro que o catolicismo prega literalmente, a minha fé é verdadeira e a sua fé é falsa. Você mesmo falou que a única religião que salva é a religião católica. Então, logo, pela pressuposição lógica, ser hindu não salva, ser judeu não salva, ser muçulmano não salva. A não ser, claro, se há, aí nós podemos dizer que existem sombras de verdade, que, a despeito dos erros dessas pessoas do ponto de vista de fé, existe uma ignorância invencível dessas crenças. Uma ignorância invencível. Tá? Mas ele agindo conforme a lei natural e ele agindo conforme a uma aproximação, ainda que defeituosa, da graça, talvez podemos dizer que essas pessoas podem ser salvas. Mas a verdadeira certeza, a plenitude da fé é aquela que de fato leva também à plenitude da salvação. E observem que nós católicos temos a obrigação de converter os hindus, nós temos a obrigação de converter os judeus, nós temos a obrigação de converter os muçulmanos. Como também nós temos a obrigação de falar sobre a verdade da fé. E é o que não está acontecendo. Fica nessa coisa muito defensiva de que, olha, a Igreja Católica prega que é a única que salva. Tá, se ela é a única que salva, então as outras não salvam. Ou as outras podem levar ao erro, as outras podem levar ao engano, as outras podem levar à mentira. E, em geral, leva à mentira. Vamos lá. Assim, a Igreja considera toda a bondade e todas as sementes de verdades encontradas nessas religiões como uma preparação para o Evangelho. Essa declaração é completamente absurda. A heresia não pode ser uma preparação para o Evangelho. Salvo em algumas situações que nós observamos, por exemplo, nós temos aqueles casos incomuns de pessoas do meio protestante que tiveram contato com a fé cristã através do meio protestante e que, aprofundando o estudo da fé cristã, descobrem que a verdadeira religião é a católica, tá? Mas isso é circunstancial porque o protestantismo, por definição, nasce de um antagonismo e de uma negação de algum ponto essencial da fé católica, ou de vários pontos essenciais. Como é que eu posso dizer que é uma preparação para o Evangelho uma fé que nega os sacramentos, uma fé que nega a hierarquia eclesiástica, uma fé que nega a história legítima da Igreja Católica, uma fé, por exemplo, que pode, dentro de certas divisões, negar a Trindade ou levar ao relativismo, à confusão e ao erro doutrinário e herético? A lógica que pressupõe essa preparação para o Evangelho, propriamente dito,
só pode ser aplicada em circunstâncias muito especiais, tá? Porque na prática todas as falsas religiões levam ao erro. Isso é uma questão lógica. Porque para elas sobreviverem como tais, elas terão que negar um determinado ponto essencial da fé cristã. Isso é uma coisa tão lógica. E eu acho que o Vaticano, e eu acho que um determinado ensino da igreja está forçando a barra com isso, com essa história de ecumenismo religioso, que está apresentando ser um desastre monumental. Porque, claro, se cada religião, mesmo a falsa, mesmo que a nega Cristo, mesmo que deprecia a fé cristã, a trindade, etc. Se cada segmento é uma preparação para o evangelho, então logo eu nem preciso me converter. Eu nem preciso me converter. Aliás, na declaração do Papa Francisco, ele está dizendo claramente isso, que você não precisa se converter. A conclusão lógica que chegamos com relação ao seu discurso é esse. Aliás, já é de muito tempo que o Vaticano prega que você não tem que fazer proselitismo. Tudo bem, se entendermos a palavra proselitismo no sentido negativo da palavra, no sentido de agressividade, de imposição, sim, nós até concordamos com isso. Mas evidentemente que nós temos que propagar o evangelho, que nós temos que pregar o evangelho, que nós temos que falar a verdade do evangelho e da mesma forma nós temos que denunciar as falsidades que são contrárias ao evangelho. Isso é uma obviedade. E o que está acontecendo com esse pessoal? Pessoas que têm formação teológica, pessoas que têm formação filosófica e não conseguem ver esse detalhe tão óbvio. Olha que eu sou um Zé Ninguém dentro do catolicismo. Eu sou apenas um leigo. Mas é a coisa mais óbvia do mundo. Eu não posso dizer que uma heresia é uma preparação para o evangelho. Eu não posso dizer que uma falsa religião é uma preparação para o evangelho. A não ser, claro, que se aquela pessoa teve contato com aquela religião, seja através da criação, da cultura, da tradição e etc., talvez ela não teve outros meios de conhecer uma ideia, ainda que deformada, né? Ainda que deformada de Deus. Mas mesmo assim é uma falsa religião. Se eu acreditar que todas as religiões são linguagens, como o Papa Francisco disse, eu também poderia colocar o quê? As seitas pagãs. As seitas pagãs são politeístas. Podemos dizer que isso aí é uma preparação, uma aproximação de Deus? Não, claro que não. Podemos também falar dos astecas, dos incas. Os incas e os astecas faziam sacrifícios humanos. Isso também podemos dizer que existe uma preparação aí. Claro que não. Veja, se há pontos de verdade em algumas religiões, sim, há pontos de aproximação. Por quê? Porque o sentimento religioso é uma coisa universal. É isso que nós temos que entender. O sentimento religioso, o sentimento de prestar culto a algo que vai além daquilo que nós somos, eu digo, é universal. Mas isso não quer dizer que todos os caminhos que se fundamentem a partir desse sentimento ou a partir dessa necessidade são necessariamente verdadeiros ou são necessariamente legítimos. Por exemplo, falamos aqui dos sacrifícios humanos. De fato, a ideia do sacrifício, no sentido da religião, é uma constante em várias culturas religiosas, inclusive a nossa cultura. Quando participamos da missa, participamos de quê? De um sacrifício de um homem que se auto-sacrifica e que é a encarnação do verbo, ou seja, o próprio Deus se oferece em sacrifício pelo homem. O que é uma coisa bastante incomum, diga-se de passagem, porque os outros povos acreditavam também numa ideia de sacrifício, como nós chamamos da história do bode expiatório. O bode expiatório realmente é um elemento praticamente, se não universal, mas comum a muitas culturas. Só que o cristianismo faz o diferencial, porque o único e verdadeiro sacrifício é o sacrifício da missa, é o sacrifício que o nosso Senhor fez por nós. Não existe necessidade de outro sacrifício, a não ser aquele sacrifício prometido por nosso Senhor, que na verdade não é necessariamente repetido, mas sim atualizado, que é a Santa Missa. Então eu fico assim perplexo, porque o que esse homem está falando aí deixa mais lacunas do que o contrário, porque existe uma espécie de passapanismo propriamente dito. Vamos ver o que ele vai falar. Que é dada por aquele que ilumina todos os homens, Deus, para que assim todos possam se salvar. Mas como, se só existe salvação na Igreja Católica, você acabou de falar? Exatamente. O corpo místico da Igreja se expande na misericórdia de Deus, que usa de sementes de verdade nessas religiões e da vontade real dessas pessoas de encontrarem a salvação e o verdadeiro Deus, para assim, devido à ignorância invencível e os aspectos culturais daquela região, possam também ser salvos. Só que o problema é o seguinte, o discurso do Papa Francisco não é esse.
O discurso do Papa Francisco é afirmar que as religiões são linguagens, tá? São linguagens, e que, na verdade, basicamente ele dá a ideia de que não existe necessariamente uma religião verdadeira ou falsa, ou que isso aí seria praticamente desnecessário. Ou seja, que ele diz que todas as religiões buscam a Deus. Só podemos acreditar nisso no sentido do sentimento que cada homem tem de busca ou de necessidade do Criador. Mas isso não nega o fato de que dentro dessa busca há caminhos que podem levar ao céu, ou seja, o único caminho que pode levar ao céu, e há caminhos que são vários, podem levar ao inferno. Porque da feita que eu acredito numa doutrina que não necessariamente apenas negue a fé católica, mas uma doutrina que repele a fé católica, então logo temos aqui um problema. Então, como é que eu posso buscar a salvação dentro de um credo que não somente nega a fé católica, mas ataca a fé católica e hostiliza a fé católica? Esse que é o grande problema. As falsas religiões podem ter aproximações, podem refletir a necessidade da busca do verdadeiro Deus, mas elas não são linguagens que necessariamente levam a Deus. Isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Vamos lá. Pois essa é a finalidade do sacrifício de Cristo e da vontade de Deus, que todos os homens se salvem. E agora vamos citar essa parte tão importante da doutrina da igreja e pouco falada, a ignorância invencível. E a ignorância invencível se trata especificamente de uma condição de falta de conhecimento da pessoa da verdade revelada de Cristo, dos evangelhos, da fé da igreja, da fé apostólica, e que, pelo momento no qual aquela pessoa se encontra, na cultura na qual ela cresceu, essa ignorância não pode ser vencida unicamente pelo ato de vontade da pessoa de seguir a verdade. Só que o Papa Francisco não disse isso. Esse que é o grande problema. Ele não disse isso. Se nós acharmos que, por exemplo, tudo bem, a gente pode até fazer aqui uma observação. Quando a doutrina católica diz que há pontos de verdade em algumas religiões e que existe uma necessidade de busca a Deus mesmo com a falsa religião, tá? Isso não legitima a falsa religião. É justamente o contrário. Essas pessoas serão salvas a despeito da falsa religião, justamente porque existe um influxo da graça a despeito da ignorância invencível. Mas não foi isso que o Papa disse. Ele disse que todas as religiões são linguagens que buscam a Deus, ou que levam a Deus, tá? Só que, da feita que essa linguagem é falsa, e da feita que a religião nem mesmo é uma linguagem, ela tem linguagem, mas ela não é uma linguagem. A religião implica uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma visão de atuação de Deus na história, tá? Se falarmos das religiões abraâmicas, tá? Eu não estou falando do hinduísmo, e vejamos que muitas pessoas que estudam hinduísmo vão saber que a palavra hinduísmo não existe no imaginário indiano. Isso aí é uma criação ocidental. É uma criação com uma sistematização de um conjunto de crenças do mundo indiano, tá? E mesmo o budismo. Não existe uma coisa chamada budismo. Existem as filosofias desenvolvidas a partir do quê? Do Siddhartha Gautama, chamado Buda, tá? Então vejam que as religiões falsas são enganos criados pelo engenho humano e inclusive até pelo demônio. Isso também está no catecismo, o catecismo também fala isso, que as falsas religiões podem ser produtos do falso engenho humano, como também produtos do engano do demônio. O diabo também tem influência na criação das falsas religiões. Por quê? Porque ele não quer que se encontre a religião verdadeira. A questão aqui a ser discutida não é a ignorância invencível. A questão a ser discutida não é o influxo da graça de uma pessoa que ignora Cristo, mas que tem todos os elementos de atuação que realmente rememoram um pensamento cristão, ou uma forma de pensar cristão, ou uma forma de viver cristã, ainda que as crenças sejam distorcidas ou errôneas. Por exemplo, é evidente que existem alguns evangélicos que têm atitudes extremamente devocionais, admiráveis, do ponto de vista da fé, ainda que tendo uma fé deficitária e distorcida, porque o protestantismo nasce de uma negação da fé católica e não de uma afirmação da fé católica. E é evidente que, a despeito dessa falsificação, a despeito do erro do engenho humano,
É possível que certas pessoas, a partir do meio evangélico, possam buscar a fé católica. Mas elas têm a obrigação, se elas tiverem consciência disso, de buscar a fé católica se elas percebem o erro essencial da sua crença. Só que isso nada é dito. É simplesmente um falso irenismo que nós estamos vendo. Tá? Vamos lá. Essa pessoa, portanto, encontra-se bloqueada e impossibilitada de dar o verdadeiro sim à fé apostólica. Até como presenciamos todos os dias, até com nossos conhecidos que já ouviram falar do Evangelho e que não seguem a Cristo e nem a Igreja por diversas razões. Seja por uma decepção, seja por alguém que perdeu e colocou a culpa em Deus, seja por uma traição, por uma má catequese e também, como nesse caso, um condicionamento cultural e social. Então a Igreja reconhece que outras religiões têm elementos da verdade, mas não a verdade absoluta como na Igreja Católica, e que os seguidores dessas religiões podem estar verdadeiramente buscando a Deus, ou seja, eles buscam a Deus de maneira sincera, em seu coração procuram encontrar a verdade e alcançar a sua salvação. E esses elementos de verdade encontrados nessas culturas e nessas religiões, juntamente com a vontade verdadeira e sincera de encontrar a Deus, de buscar a verdade, podem levar essa pessoa à salvação. E que se um dia, durante o percurso da vida dessa pessoa, ela se deparar com a verdade do Evangelho, com a verdade da Igreja e começar a estudá-lo, esses elementos de fé ajudarão essa pessoa a verdadeiramente se converter e a seguir verdadeiramente a Cristo e a sua Igreja. E agora eu vou citar um texto do Magistério da Igreja do Papa Pio IX, de 8 de dezembro de 1854, que foi por ocasião da solene proclamação do dogma da Imaculada Conceição. O Papa disse que os que ignoram a verdadeira religião, quando sua ignorância é invencível, não são culpados deste fato ante os olhos de Deus. Isso Papa Pio IX em 1854. Veja, a questão aqui, meu amigo, não é a ignorância invencível. O Papa não está falando de ignorância invencível. Ele está dizendo que as religiões são linguagens que levam a Deus, e isso também é errático, até certo ponto, porque esse levar a Deus não depende dessas religiões. Esse levar a Deus depende a despeito dessas religiões, porque os pontos de verdade que existem nessas religiões não são atributos dessas religiões. Porque todo o escopo de falsidade delas podem desviar do verdadeiro caminho, como de fato desviam. Você mesmo reconhece que a ignorância invencível é invencível justamente por quê? Porque existem alguns elementos de natureza cultural, de natureza até mesmo religiosa, de natureza psicológica, que acabam por impedir essas pessoas de ter o contato com a verdadeira fé. Então, a falsa religião leva ao bloqueio da verdadeira fé. E ainda que nós possamos afirmar claramente que, a despeito das falsidades dessas religiões, existam pontos de verdade que talvez as pessoas buscam nessas religiões porque querem buscar a Deus, ainda que de uma forma errada, tá? Nem por isso essas religiões têm validade. Porque só existe uma verdadeira fé, que é a católica. Porque se nós acreditamos que essas religiões têm um ponto de verdade, mas elas têm pontos de verdade a despeito da falsidade essencial dessas religiões. E quando a Igreja fala da questão da culpabilidade ou não de crer, fala baseado nesses aspectos contingenciais que limitam a pessoa ter acesso à verdadeira fé. Mas que se ela tiver um sentimento verdadeiro a Deus, ainda que dentro de uma visão errada, né, aqueles elementos que podem aproximar do Deus verdadeiro e da verdade cristã são aqueles que podem salvá-lo a despeito da vivência da falsa religião. E isso porque existem religiões que dificultam isso. Por exemplo, o hindu. O hindu, em muitos aspectos, ele é um animista, em muitos aspectos ele é um idólatra, e assim sucessivamente. E é só pela absoluta misericórdia de Deus, e só pela misericórdia de Deus ele será salvo. É isso que nós temos que entender. Sim, nós temos influxos da graça em povos pagãos, em povos que não têm contato real com o nosso Senhor. Mas se essa graça levá-lo a um critério de aproximação com a verdadeira fé, sim, é verdade. Mas isso não está no plano da religião falsa. Isso está a despeito da religião falsa, porque
os pontos de verdade que existem dessas religiões falsas existem a despeito dessas religiões e não por causa delas. Pode até ser que essas religiões tenham pontos de aproximação, mas elas não são necessariamente verdadeiras, elas são distorcidas. Por exemplo, um muçulmano pode ter contato com Cristo, porque o Islã, o Corão, fala de Jesus Cristo. Só que a fala corânica sobre Jesus Cristo é uma fala distorcida, é uma fala falsa. Pode ser que, mesmo com essa aproximação ou distorção, ele possa ter contato com Cristo. Ele descobre um personagem chamado Cristo e a partir disso ele descobre o que é a fé cristã. E a partir desse tipo de curiosidade, que pode ser um fluxo da graça, ele possa realmente buscar a verdadeira fé. Mas veja, mas aqui o Islã é um componente meramente acidental dessa conversão. Porque o Islã coloca Cristo num outro plano que não é o Cristo divino, que não é o Cristo da Igreja Católica. Eu poderia dizer que, inclusive, essa visão de Cristo pode levar à apostasia da fé, como muitos católicos se converteram ao islamismo. Então, essa ideia dos pontos de verdade são pontos de verdade nas religiões a despeito dos erros delas, e não por causa desses erros. Porque o que define o plano da verdade plena é a fé católica. E se existem apenas fragmentos de verdade, quem define esse fragmento de verdade não são essas religiões falsas, é justamente a fé católica. É muito simples. Então eu acho que esse ensino magisterial confuso, prolixo, querendo agradar a gregos e troianos, não agrada a ninguém, porque é confuso. Se nós temos pontos de verdade nas falsas religiões, sim, temos, é verdade, nós temos. Por exemplo, como eu já falei aqui, protestantes que acreditam na Trindade. Bom, nesse ponto eles são próximos de nós. Mas é aí que tá, eles são próximos de nós por quê? Porque existe uma referência absolutamente verdadeira e uma outra referência que é só parcialmente verdadeira. Mas entre o que é parcialmente verdadeiro e o que é absolutamente verdadeiro, o que você prefere acreditar? Porque o fundamento está na verdade absoluta e não na meia-verdade, ou então na verdade fragmentada. E a verdade é fragmentada por quê? Porque o essencial é errôneo. Vamos lá. Então, meus irmãos, eu falei isso para que vocês entendam de fato o que é a doutrina da Igreja Católica, o que ela realmente ensina e se o Papa estava ou não de acordo com essa doutrina. O que vocês têm que entender é que o Papa estava em Singapura, que é um país majoritariamente budista, falando para jovens que cresceram nessa cultura e nessa religião e que nunca antes tiveram essa tal proximidade com a verdade do Evangelho, com o sucessor de Pedro, com a verdade de Cristo revelada através da Igreja. O Papa, no papel dele como sucessor de Pedro e chefe da Igreja aqui na Terra, usou de extremo discernimento para catequizar aquelas pessoas falando uma verdade da doutrina da Igreja Católica, com todo amor e caridade para jovens que cresceram em uma religião budista. E esse discernimento nessas palavras reflete aquilo para o qual ele foi chamado, a unidade. E embora suas palavras sejam de caridade, acolhimento e de unidade, isso não significa que todas as religiões são iguais, ou que todas as religiões têm a verdade absoluta, ou que todas as religiões levam de fato a Deus. E quem usa dessas falas para atacar o Santo Padre, das duas uma, ou não conhece de fato a doutrina da Igreja Católica, ou está sendo muito desonesto. Então veja bem, eu já citei as Sagradas Escrituras, o Catecismo da Igreja Católica, um pronunciamento oficial de um Papa, e agora, para finalizar o assunto, eu quero citar uma ocasião que aconteceu com um grande santo da Igreja, São Justino. Episódio esse no qual eu me recordei ao ver o professor Everton Ribeiro falando a respeito, inclusive um ótimo perfil católico para vocês seguirem. São Justino, um santo da Igreja Católica, certa vez chegou a chamar Sócrates de São Sócrates. Como vocês sabem, Sócrates não era católico. Ele reconhecia que Sócrates, ao viver de acordo com a razão e questionar as falsas religiões, inclusive que morreu por isso, ele estava em sintonia com a verdade revelada por Deus. Para São Justino, Cristo está presente em toda a humanidade. E quem busca a verdade, mesmo sem conhecer explicitamente o Evangelho, assim como esses jovens budistas que estavam ouvindo o Papa em Singapura, eles estão em alguma medida em contato direto com Deus. Então, católico, pare de atacar o Papa, comece a rezar por ele e também comece a estudar a sua fé. Não seja um protestante travestido de católico. Já sofremos ataques demais dos protestantes e vocês ainda fazem a mesma coisa e dão munição para que eles continuem com os próprios ataques. E se você gostou desse vídeo, comenta abaixo. Que Deus os abençoe. Salve Maria e viva a Santa Igreja Católica Apostólica Romana.
Sabe o que eu acho interessante? Ele fala assim: vocês estão atacando o Papa, vocês estão sendo menos caridosos com o Papa. Não, ninguém está atacando o Papa aqui. Eu não vou questionar a legitimidade do Papa, não vou cair no sedevacantismo, tá? Eu não vou, por exemplo, afirmar que o Papa é herege ou coisa parecida. Eu não sou irresponsável a esse nível. Porém, é também razão de caridade falarmos a verdade. Falarmos o fato de que ele se expressou de uma forma muito infeliz. De que, na prática, tudo que você está falando, catequista, ou segundo católico, não condiz com o que ele está falando. São duas coisas diferentes. E é interessante que ele fala de falsas religiões, mas não cita as falsas religiões. E aí a gente faz a seguinte pergunta: o budismo é uma verdadeira ou falsa religião? É uma falsa religião. Se entendermos uma ligação com Deus, aliás, o budismo nem mesmo liga a Deus, né? Liga a uma coisa completamente etérea, que não tem forma, que não tem nada, né? O hinduísmo leva a Deus, ou seja, o que podemos chamar de hinduísmo, claro que aqui é uma aproximação, porque não é assim que se identifica na Índia. Não busca, não leva a Deus. Leva, inclusive, ao inferno, porque leva a idolatria, leva ao paganismo, leva a coisas extremamente absurdas. Então, se nós falamos de elementos de verdade nessas religiões, eles são elementos acidentais. Eles não são elementos ligados à fé falsa pela qual essas pessoas buscam, ou essa linguagem, como se está falando, tá? Essas religiões, inclusive, elas são impeditivos da verdadeira religião, porque elas levam as pessoas à ignorância, inclusive a ignorância invencível. Um judeu que nasce ouvindo blasfêmias contra Nosso Senhor, que diz que Jesus Cristo é o falso Messias, que a Trindade é falsa, que a Trindade é pagã, que Jesus Cristo é uma invenção de Roma. Claro que não é parte da tradição judaica afirmar isso, pelo contrário, os judeus creem perfeitamente que Jesus Cristo existiu como personagem histórico, mas eles afirmam que Jesus Cristo seria um falso Messias. Eu pergunto a vocês uma coisa: vocês acham que isso necessariamente ajuda a levar a verdadeira fé? Não. A verdadeira fé ocorre nessas ditas religiões a despeito delas, e não por causa delas. Ainda que elas possam ser caminhos buscados por pessoas que tenham fé, e que talvez a única forma de fé que elas conhecem são aquelas propriamente deformadas, mas, por outro lado, elas também podem ser impeditivos para a conversão. Ainda que haja uma intenção reta dessas pessoas devotas. Por exemplo, os judeus. Existem judeus extremamente devotos a Deus, mas eles têm uma devoção errada, porque não condiz com aquilo que o Nosso Senhor prega. E muitas vezes essas falsas fés podem levar ao erro, podem levar à falsidade, assim sucessivamente. Se a gente acreditar que cada religião tem um ponto de verdade, e baseado nesse aparente ponto de verdade, isso legitima a estrutura religiosa falsa como um todo, então por que nós lutamos contra os arianos, contra os nestorianos, contra todos os tipos de hereges? Ora, ninguém vai negar que dentro da heresia existem pontos de verdade. Ninguém vai dizer, por exemplo, que Ário não acreditava em Deus, ele acreditava em Deus, mas de uma forma falsa. Ninguém vai dizer, por exemplo, que Nestório fosse um ateu. Ele também acreditava em Deus, mas de uma forma falsa e errática, e que contrariava a doutrina católica. E que, inclusive, queria contaminar o orbe católico. Foi preciso que a igreja tomasse uma postura severa contra esses hereges. E por que uma religião errônea teria mais valor no sentido da aproximação de Deus do que a heresia? Isso não tem o menor sentido. Isso é, olha, esse pessoal quer que a gente bata contra a lógica elementar. Mas tem aqui o catequista. Olha que o catequista, ele tem algumas explanações aparentemente movidas pelo bom senso, mas tem coisas assim que é aquela coisa do passapanismo, sabe? Vamos lá, vamos ver. Oi, povo católico, um monte de gente pedindo para falar sobre esse trecho aqui, ó. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Isso foi em um encontro do Papa com jovens de várias religiões em Singapura, na visita dele, no dia 13 de setembro. E a primeira questão que salta aos olhos é essa aqui, ó. Questo è il discorso che avevo preparato. Adesso andiamo a parlare. Ele está falando de improviso. Vamos entender que o Papa está num momento de discurso livre. Veja que, na verdade, não foi bem assim, meu caro catequista. Na verdade, existe um documento do Vaticano em que, na verdade, ele foi preparado para falar isso, tá?
Esse documento foi preparado. Resta saber se aquilo foi uma transcrição do discurso livre ou então foi simplesmente aquilo que ele de fato quis ler, tá? Que ele quis ler. Que, essa coisa de defender uma religião verdadeira, que meu Deus é mais verdadeiro que outros. Bom, se eu falo que a Trindade é verdadeira e que a visão de Alá é falsa, então eu estou dizendo que meu Deus é verdadeiro sim e o seu Deus é falso. Né? Eu não entendo isso. Que história é essa? Tá, se o hindu acredita em vários deuses pagãos e eu falo o meu Deus triuno é verdadeiro e o seu Deus é falso. Isso é uma questão de exclusão. Isso aí é o princípio da não contradição, o princípio da identidade. Isso é lógica, tá? Mas é aquela história, você tem que ser educadinho com todo mundo. Mas vamos ver. E isso faz com que as palavras já não sejam tão precisas. O que ele diz e que está todo mundo assim exacerbado? Parece, né, que ele diz que todas as religiões são iguais, mas não é isso que ele está dizendo. Não é isso não, que ele está dizendo que todos os caminhos levam a Deus, ou todas as pessoas buscam a Deus, e que praticamente todas as religiões são apenas linguagens, né, do mesmo Deus, e que a gente não pode dizer que a minha religião é mais verdadeira que a outra. Não tá falando nada, meu filho. Tá bom, tá. Realmente, eu vou arrancar a minha razão, meus olhos, para ouvir esse oráculo do Papa oculto. Mas vamos lá. Que isso, gente? Vocês não podem acreditar nessas fotos, montagem! É coisa de computador, gente! Só pode ser! Coisa de computador, tu confessa. Ele está dizendo, mas que a gente não deve brigar, claro, dentro de um diálogo interreligioso, a coisa mais idiota que você pode fazer é brigar. Não, a questão não é brigar. O diálogo interreligioso implica o quê? Você pode buscar pontos de verdade nas religiões falsas e afirmar a verdade. É o que não está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, é uma visão irenista, uma visão relativista que coloca a Igreja Católica no mesmo plano de outras religiões. Só tem sentido um diálogo interreligioso, basicamente, se você prega a verdade. Tá feito que o diálogo interreligioso é apenas uma situação de bom mocismo, então não há por que tanto diálogo assim. Então seria um diálogo de outra coisa, um diálogo de bom convívio, mas não somente um diálogo religioso. Veja, eu tenho um convívio extremamente pacífico com os protestantes. Inclusive gosto de muitas pessoas do meio. Acho que são pessoas notáveis em alguns aspectos. Mas isso não quer dizer necessariamente que eu possa pressupor que eles estejam crendo numa fé totalmente verdadeira. Em alguns aspectos, eu podemos dizer que existem pontos de verdade no que eles creem que são próximos da fé católica. Mas o problema são os erros. Porque, infelizmente, lamentavelmente, o protestantismo nasce de uma heresia, de um erro. Então, eu não posso equivaler a heresia à verdadeira fé. A não ser que a gente tire do direito canônico a concepção da heresia. Porque, ora, porque se o protestante é um cristão próximo da fé católica, mas que ele é apenas uma visão diferente e não uma visão herética, errônea da fé católica, então pronto, por que a gente condena os hereges? Só porque eles são de berço católico? Mas boa parte da população protestante brasileira já foi católica um dia, ou seja, apostatou da fé católica. Eu vou dizer que isso é pontos de verdade? Os pontos de verdade podem persistir, mas residualmente, porque na prática a essência se torna errada, né? Vamos lá. Que não adianta ficar tentando discutir qual é a religião verdadeira, de fato. Se você vai fazer o diálogo interreligioso, não adianta ficar tentando discutir qual é a religião verdadeira. Ah, não? Não? Então, para que serve o diálogo interreligioso? Então, eu tenho que chegar para um budista e dizer para ele, olha, todas as religiões são caminhos para Deus, tá? Não existe erro, não existe verdade, não existe nada. Meu amigo, eu como católico, você como católico, como catequista, você tem a obrigação de falar a verdade. Evidentemente que eu não seria incômodo chegar numa reunião de protestantes e começar a querer dar uma carteirada e querer convertê-los ao catolicismo. Não, eu não faria isso. Isso seria até insensato, né? Seria inconveniente, porque eles não pediram minha palavra. Mas, se eles perguntam alguma coisa sobre a fé católica, ou se há uma discussão religiosa ou interreligiosa sobre pontos de vistas, evidentemente que eu vou defender a fé católica. Eu vou defender a fé católica. Se alguém me perguntar isso, não, eu acredito na fé católica, acabou. Eu respeito o fato de você não crer na fé católica, por alguma razão aí, que podemos até consertar, se for o caso, se você quiser pedir esclarecimentos, beleza. Agora, dizer que no diálogo interreligioso não tem que ter defesa da verdadeira fé, meu filho, então... eu não vou discutir e não vou falar a verdade para o muçulmano, não vou falar a verdade para o judeu, não vou falar a verdade para o protestante, não vou falar a verdade para o budista, nem para o hinduísta, que seja. Eu simplesmente vou brincar de coleguinha, de irenista, tá? Vamos lá.
E ele vai dizer, é isso, todas as religiões são um caminho para nos aproximarmos de Deus. O termo, inclusive, que está no discurso original é esse. Todas as religiões são um caminho para nos aproximarmos de Deus. Aí que está o problema. Será que todas as religiões são um caminho mesmo? Ou será que o homem, por uma necessidade natural de Deus, pode procurar caminhos que podem afastar de Deus também? Porque é aquela história, esse tipo de terminologia que o Papa Francisco fala, é uma terminologia que tem uma certa dubiedade. Porque, veja, por um lado, realmente, existem caminhos que as pessoas buscam crendo buscar a Deus, tá? E que talvez por uma necessidade de Deus buscam aqueles caminhos. Mas, por outro lado, as falsas religiões acabam orientando no sentido oposto. Ainda que haja uma motivação dessas pessoas buscarem a Deus. Mas da feita que o Papa Francisco diz que são apenas linguagens, como se não houvesse substância no aspecto da fé, como se não houvesse diferenciações, como se tudo fosse apenas uma coisa, digamos, uma sopa de letrinhas, uma papa. E veja, eu estou falando do Papa e eu estou falando da papa da sopa. E simplesmente não há discernimento, não há nada, porque Deus é um a todos. Então ele está anulando que Deus se revela só de uma forma. Deus se manifesta em verdade só de uma maneira. O que ele fala é muito grave para um Papa. Eu acho lamentável. Porque, veja, eu não tenho tanta má vontade com o Papa Francisco. Eu acho que algumas coisas ele acerta, mas ele erra muito. Comete muitos enganos. Espalha muitas ideias que são completamente temerárias. Mas vamos lá. Muita gente está traduzindo como é um caminho para chegar a Deus. Mas tudo bem. Dentro do discurso livre, o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer não é uma coisa nova. Fulton Sheen e Monsenhor Giussani já diziam, olha, essa aqui é a linha do tempo da humanidade. Durante milhares de anos, a humanidade tentou chegar em Deus de várias formas, mas nunca conseguiu. Até que o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e revelou como fazer isso. Meu filho, só que esses caminhos que tentaram buscar a Deus e não conseguiram, tá? O que aconteceu? Eram caminhos falsos. Ou, já que nós estamos falando de linguagem, vamos pegar o empréstimo do Papa Francisco para dizer que as falsas linguagens são como a Torre de Babel. Deus confunde as línguas por causa do quê? Por causa da vaidade humana. Claro que a gente tem que entender aqui, claro, pode se atender no aspecto literal, mas também no aspecto simplesmente alegórico. O que é a Torre de Babel? É o homem chegar a Deus por conta própria. É o homem chegar a Deus pelos seus próprios propósitos, pelos próprios fundamentos de crença. As falsas religiões são basicamente isso. São torres de Babel. E que na prática acabam confundindo as línguas. Se existe uma linguagem, se é que podemos entender esse termo, que eu acho bastante impreciso, como muitas coisas que o Papa Francisco fala, se entendemos a linguagem, só existe uma língua que de fato nos leva a Deus. Só existe um idioma, só existe um caminho que nos leva a Deus. Não existe outro caminho. Se esses caminhos são falsos, então tem que ser dito, eles são falsos, são erráticos. E quando nós falamos de pontos de verdade, nós falamos de pontos de verdade em relação a uma referência de verdade que é única e absoluta. Não que isso torne necessariamente essas religiões verdadeiras. Esse que é o problema. Aqui é uma confusão terminológica terrível. É evidente que os pontos de verdade que existem nessas religiões ou nesses credos estão atrelados ao quê? A uma razão natural. Estão atrelados, claro, a um fluxo da graça, ainda que de uma forma imperfeita por conta dos defeitos próprios dessas religiões. Ou seja, essas pessoas serão salvas a despeito dessas religiões e não por causa delas. Ainda que elas busquem um caminho que possa se aproximar de Deus. Mas a gente não pode dizer que o erro se aproxima de Deus. Como nós não podemos dizer que a heresia aproxima de Deus. Não, essas religiões afastam de Deus, porque afastam da verdade, porque elas não são verdadeiras. Esse que é o grande problema. Só que o fato de haver um único caminho, verdade e vida, não significa que os outros caminhos não sejam caminhos que, de uma maneira justa e bonita, tentam chegar a Deus. Ou seja, o erro pode chegar a Deus. Não, disse meu filho, pera lá.
Você acha que justo e bonito negar a Trindade? Você acha que é justo e bonito dizer que Jesus Cristo, sei lá, é um farsante, como os judeus acreditam? Você acha que é justo e bonito simplesmente o não Deus budista, ou seja, o Deus impessoal do budista, ou sei lá, a visão praticamente quase que panteísta deles ali? Então você está dizendo que é uma visão bonita de chegar a Deus que não seja conforme a Deus. Não tem muita lógica isso. O que eles estão falando é o seguinte: isso nem mesmo a doutrina católica defende. Porque observe uma coisa interessante, no próprio catecismo que eles dizem, o catecismo amarelo, tá? Tô falando do catecismo de João Paulo II, fala que por conta do erro humano e até mesmo por conta do demônio, isso é bíblico inclusive, as pessoas acabam se desviando do caminho divino pelas falsas religiões. Então, esse pessoal está fazendo o seguinte: o Papa cometeu uma gafe monumental, querendo ser conciliador, e acabou sendo completamente errático, e eles querem, evidentemente, te convencer de que o Papa não errou, né? Ou querem fazer uma aproximação com a doutrina católica. Não, meu amigo, isso está muito forçado. A melhor coisa que tem que se fazer é o seguinte: o Papa é o nosso pai espiritual, o Papa é o nosso chefe, mas eu acho que tem que se falar: ô Papa, você pisou na bola, você falou uma coisa que não tem nada a ver, mas tudo bem, vamos lá. E é aí que vai surgir o discurso interreligioso que a igreja sempre usa, desde aquele encontro de Assis, né? O próprio Bento XVI, por exemplo, dizia que a colaboração interreligiosa oferece oportunidade para manifestar os mais elevados ideais de cada tradição religiosa, que é o que o Papa Francisco também fala na Fratelli Tutti. A igreja valoriza a ação de Deus nas outras religiões. Veja, o que acontece é o seguinte: ainda que, por exemplo, dentro da tradição judaica, dentro da tradição dos hindus, dos budistas, tenham realmente coisas aparentemente elevadas, o problema é o que fundamenta essencialmente essas tradições aparentemente elevadas. Ou seja, existem falsidades tenebrosas. Falsidades tenebrosas. Mas a igreja fica naquele discurso de ver somente o lado bom da história, mas não ver o lado ruim. Veja, uma coisa é apelar à virtude natural que algumas religiões ensinam. Olha, os budistas são ensinados a serem honestos, a serem honrados e coisa parecida. Os islâmicos, acredito eu, que também são ensinados. Os judeus também, até certo ponto, e assim sucessivamente. Mas isso aí é uma questão de razão natural e é uma questão relacionada à virtude natural. Mas onde é que está o lado sobrenatural disso? Esse que é o grande problema. Então nós não podemos dizer que essas religiões tenham alguns elementos de verdade de fé, que não tem. E se existe alguma coisa aproximada, é aproximada acidentalmente. Porque na prática, elas são falsas religiões. São falsas religiões. E nós temos que falar a verdade. Quando um jesuíta chegou na América para converter os indígenas que acreditavam em sacrifícios humanos dos astecas, acreditavam em canibalismo, os incas, a mesma coisa, o jesuíta, o dominicano, não chegaram com esse papo de que, não, existem pontos de verdade naquelas religiões que nós temos que respeitar. Não, eles não falaram isso, não. Eles falaram o seguinte: a sua religião é falsa, é essencialmente falsa, ainda que possa ter pontos de verdade, a única verdade plena é cristã, e esses pontos de verdade, se existem, é porque tem aproximação com a lei natural, segundo a verdade revelada, segundo a graça, segundo as virtudes teologais. Acabou. Dane-se. Era assim. Aí não, agora eles ficam num relativismo que é absurdo. E eu fico até triste, porque o catequista, apesar de tudo, o pessoal fala mal do catequista pra caramba, mas eu não tenho uma visão pejorativa do catequista, tá? Eu acho que tem coisas interessantes que eles falam. Mas isso aí tá um bola fora tremendo. Vamos lá. E nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Então, o que se quer é, dentro desses caminhos, que são caminhos para buscar Deus, nós encontremos coisas em comum com o nosso caminho católico, que é aquele único caminho que chega a Deus. Só que o problema é o seguinte: só que para acontecer isso, você pode pegar certos aspectos que são encontrados nessas culturas para defender a fé católica, mas não vemos isso. Nós vemos apenas uma tentativa de equiparação, como se a religião católica fosse diluída dentro dessas tradições falsas, que são essencialmente falsas. O budismo é falso, o hinduísmo, o que seja, é falso, o islamismo é falso, o judaísmo é falso e acabou. Não é porque existem alguns pontos válidos dentro do ponto de vista cultural é que o essencial seja válido.
Das duas uma, ou acreditamos na Trindade, ou acreditamos nos dogmas essenciais da fé católica, ou não acreditamos. E essas religiões não acreditam. Mesmo que tenham aspectos da lei natural, mesmo que tenham aspectos das virtudes naturais, mas que não têm os aspectos sobrenaturais. E mesmo esses aspectos sobrenaturais existem e são reconhecidos a despeito de Deus, e não por causa de Deus. E veja que esses aspectos aparentemente de verdades são reconhecidos a despeito de uma verdade absoluta. Porque na prática o que acontece? Esses fragmentos de verdade estão enredados numa mentira essencial, ou em várias mentiras essenciais. Esse que é o grande problema. Então o que adianta a gente buscar pontos de encontro entre as religiões e não querer trazê-los à fé católica? Isso não tem o menor sentido. Isso não tem o menor sentido. Eu posso encontrar pontos de aproximação da fé católica com, por exemplo, a filosofia grega, certo? Mas isso não faz, por exemplo, eu legitimar o paganismo. O paganismo é essencialmente falso, em todos os sentidos. E aqueles elementos de verdade que existiam entre os pagãos foram o quê? Foram assimilados ao cristianismo. Eles foram adequados ao cristianismo. Por quê? Porque existem pontos realmente de aproximação, mas a verdade cristã prevalece. Porque nem tudo que a filosofia grega produziu necessariamente é válido do ponto de vista da fé. Ou válido do ponto de vista até mesmo da razão. O que acontece aqui é que nós estamos caindo levemente num relativismo e num falso irenismo. E vamos cair também no diferentismo religioso. Porque da feita que essas pessoas vivem falsas fés, então elas têm uma grande propensão a se perderem na verdade. E não o contrário. O que nós estamos criando a ideia de que as religiões falsas levam a Deus. É isso que nós estamos chegando a esse ponto. A esse ponto. Que, se eles têm aproximações de verdade, então logo nós estamos transformando tudo aquilo que eles acreditam em verdade. É isso que vocês estão fazendo. Se eu digo que essas aproximações de verdade podem aproximar de Deus, mas aquilo que afasta de Deus pode ser predominante e pode levá-los ao inferno. Veja um muçulmano que pega um fuzil Kalashnikov e começa a matar cristão. Ele está inspirado na religião falsa dele. Ele está inspirado na religião errada dele. E aí, nós podemos dizer que o Islã, porque tem critérios que podem ser reconhecidos na fé cristã, isso faz do Islã uma coisa necessariamente, essencialmente boa? Isso tem muita lógica. Vamos lá, o nosso querido catequista, vamos lá. Agora, você não pode querer que numa reunião interreligiosa o Papa chegue e fala, não, todos querem chegar a Deus, todos são bonitos, mas só um verdadeiramente salva. Eu acho que ele tem que falar isso mesmo. Desculpa, mas então, para que serve evangelização? Para que serve diálogo interreligioso? É para dizer que todo mundo é bonitinho, amiguinho, legalzinho? Tem muito sentido isso. É em nome desse tipo de pensamento que a apologética foi recusada, a apologética praticamente foi renunciada. E que, na verdade, o que se tornou apologética hoje não é a defesa da fé cristã contra as falsidades protestantes, contra as falsidades espíritas, contra as falsidades do hinduísmo, do budismo, do islamismo, etc. Não. A forma como esse pessoal faz apologética é praticamente uma apologética defensiva. Tipo assim, todo mundo ataca a igreja católica e você só se defende, mas nunca também mostra os erros do adversário. Ou pouco mostra, tá? Isso é uma coisa completamente absurda. E eu digo, esse tipo de mentalidade, lamentavelmente, não está convertendo ninguém, porque na prática dá a entender que se eu acredito no budismo porque eles têm pontos de verdade, então eu fico naqueles pontos de verdade mesmo, porque aquilo me satisfaz psicologicamente, acabou. Basicamente, ai. O Papa não falaria isso, seria uma grande grosseria. Não, veja, os papas anteriores eram bastante grosseiros com relação a isso, falavam, ó, só existe uma religião verdadeira, católica, acabou. Nós vamos discutir o diálogo interreligioso? Sim. Vamos ter um entendimento pacífico com outras religiões? Beleza, eu não sou contra isso. Mas nós temos que falar a verdade. Se nós comprometemos a verdade pelo bom mocismo, meu amigo, então nós não seremos nem católicos. Porque nós temos já uma sociedade que é francamente anticatólica. Vamos lá. Já falou uma coisa aqui, que, por exemplo, quem fez a pergunta que gerou essa resposta foi um hindu. E o Papa deixa muito claro aqui. Só há um Deus. Nós, as religiões, são como linguagens, mas só há um Deus. Ele já afirma o Deus único. Só há um Deus, mas fica muito genérico, porque, por exemplo, dentro do hinduísmo, você tem uma figura que suplanta todos os deuses.
Você tem os deuses maiores, deuses menores, mas você tem um Deus que dá origem. É uma coisa muito doida, porque isso varia de pensamento para pensamento, tá? Pensamento para pensamento, tá? Ah, mas existem várias linguagens, não sei o que. Sim, várias linguagens, se é que podemos dizer por essa terminologia, que podem levar ao erro, que podem levar à mentira, que podem levar ao inferno. Mas é aquela história, o inferno parece que desapareceu depois do Concílio Vaticano II, mas vamos lá. Então o hindu talvez não tenha gostado muito. Então, obviamente, ali não era lugar, não era um momento de fazer uma afirmação, mas é o único que salva. O que o Papa estava fazendo ali era, evidentemente, valorizar o diálogo, valorizar a caminhada para Deus, o que há de comum na caminhada para Deus. Mas só que existe um problema. Como não é definida essa caminhada para Deus, porque só existe uma caminhada para Deus, que é a fé católica, e como a fé católica raramente é tocada nesses diálogos, raramente não, praticamente não é tocada nesses assuntos, então não há caminhada nenhuma. Só há o quê? Olha, nós temos apenas pontos de entendimento das religiões, mas nunca se diz só existe uma religião verdadeira. E esses pontos de entendimento podem ser um trampolim para a religião verdadeira. Nunca se fala isso. Na prática, se cai num certo gnosticismo. Teve até um cristão ortodoxo que fez um comentário que não me entendeu bastante feliz. Ele disse, olha, o Papa Francisco está virando um seguidor do Free Show. Ele fez uma ironia. Porque essa coisa aí parece aquela seita do tradicionalismo perennialista que diz que existe uma unidade transcendente entre as religiões, que as religiões institucionalizadas ou manifestadas são meros fragmentos de uma sofia perenes e assim sucessivamente. Olha, tá um discurso próximo disso. Tá um discurso próximo de uma ideia de religião natural, na verdade, que é muito próximo do pensamento maçônico. Veja, eu não estou acusando o Papa Francisco de ser maçom, que eu acredito que ele não seja. Eu acredito sim que ele tenha fé católica, tá? Eu não acredito na bobagem de que o Papa Francisco não seja católico. Eu acredito que ele seja católico. Eu acredito apenas que ele tem uma postura pastoral e uma postura de manifestar essa ideia muito equivocada. Muita gente vai dizer, mas o Papa é herege. Não é bem assim, não é tão simples. Porque esse pessoal vive na era da comunicação, em que qualquer besteira que o Papa fale, aí pronto, ele herege porque tudo que ele tem que falar tem que ser perfeito, lindo e maravilhoso. Quantas pessoas também não falam besteiras na vida e ninguém chegou lá à Santa Inquisição te prendendo e te mandando pra fogueira por causa disso. Mas o fato é o seguinte, infelizmente, ele foi triste nesse argumento. Eu acho que ele foi muito infeliz, tá? Mas vamos ver o nosso querido catequista, né? O nosso urso sábio falando. Mas eu e você que somos católicos sabemos que a única igreja que guarda de fato a salvação é caminho, verdade e vida. É a Igreja Católica que nos leva a Jesus Cristo. Nós temos que fazer a Igreja Católica como um conhecimento, por assim dizer, hermético e esotérico. Assim, a gente tem que esconder a Igreja Católica dos budistas, dos hindus, dos islâmicos, para não chateá-los, coitadinhos. Eu até escrevi um comentário sobre esses catequistas que passam pano, que claro, eu até evito fazer um juízo particular, moral de certas pessoas, e isso não diz respeito necessariamente às pessoas que eu citei, mas tem catequistas que tentam passar de tal maneira pano para certas coisas que nos parecem absurdas, que ou eles nos consideram idiotas, ou então às vezes me parece uma artimanha retórica desonesta. Vamos lá, eu lerei aqui um texto que eu publiquei inclusive na minha comunidade, tá? Aqui do YouTube, eu publiquei também no Facebook, e vou fazer os seguintes comentários. Há um tipo de catequese que eu chamaria de apagar incêndio, ou de interpretação do oráculo divino do Papa. Mesmo que aos nossos olhos e razão natural o Papa Francisco tenha falado uma tremenda barbaridade na relação com as religiões, no entanto, os intérpretes do obscuro oráculo papal nos dirão que somos malévolos, que somos maldosos e sem caridade, pelo fato de trairmos o nosso bom senso e não confiarmos evidentemente no oráculo obscuro descoberto por esses mesmos catequistas. O espantoso é que tentam fazer assimilações desconexas com o ensino magisterial anterior, ou mesmo ressuscitam São Pio X, quando nem o pobre santo afirmaria o absurdo de que não há religião melhor do que outra, ou que as religiões são meras linguagens diferentes para chegar a Deus. Mas é claro, segundo um certo catequista, seria burrice dizer no diálogo interreligioso que é uma religião correta. Aí eu falo mesmo do catequista aqui. Quer dizer, a questão do compromisso com a verdade não existe mais, é o compromisso com o bom mocismo, né? Vamos lá.
temos que aderir descaradamente a um falso irenismo para agradar a satisfação do ego de outros tipos religiosos, de outras linguagens religiosas. Há um tipo de apologética católica que eu chamo de desonesta e mentirosa. O Papa Francisco fala uma temeridade, aí não, você é um idiota, porque você não entendeu, sabe? Porque ele não dá carteirada para você, tá? E eu acho que esse tipo de retórica que tenta consertar o erro, ao invés de reconhecer que houve algo errado e que tem que ser corrigido, e que isso, claro, não vai redundar, sei lá, na derrubada do Papa Francisco, ou herege, não sei o quê, como se a heresia fosse algo acusatório, sem analisar os prós e os contras, as nuances, etc., né? Sem analisar o aspecto até mesmo da caridade, porque quando nós falamos de caridade com relação aos nossos bispos, ao Papa e assim sucessivamente, veja, caridade implica falar a verdade, mas a falar a verdade de uma forma respeitosa. O problema de muita gente é que eles vão nos dois extremos. Tem o extremo do sedivacante histérico que já começa a gritar, o Papa é um herege, e já começa a querer, vamos tomar o Vaticano e vamos derrubar o anti-Papa Francisco, ou então o impostor, como aquele frei picareta lá, o Tiago, não sei do que das quantas, com aquele cenário barroco kitsch dele lá, sabe? Mas vamos lá. Ou então você tem o outro extremo. Qualquer bobagem que o Papa fala, eles ficam inventando argumentos do arco da velha para justificar o injustificável, né? Vamos lá. Aqui, sim, se quisermos ser caridosos com o Papa, não devemos acobertar os seus erros, devemos admoestá-lo. Ninguém precisa trair a razão natural e até a fé para defender um ensino que é, no mínimo, uma temeridade e, no máximo, uma heresia. Veja, eu acho que a terminologia do Papa Francisco, se essa foi a intenção dele, eu acredito até que talvez ele tenha se comunicado muito mal, e ele se comunica muito mal em muitos aspectos, pode realmente soar herético, inclusive, em alguns aspectos, né? Quando diz que todas as religiões têm uma mesma equivalência, isso é muito perigoso. Eu nem mesmo acredito que o Papa acredite nisso, mas talvez pelo fato de querer agradar a gregos e troianos, no final ele não agrada a ninguém. Mas vamos lá. Mas os ursos sábios do catolicismo sabem o que é melhor para nós. Vocês é que são burros e não entendem a fala do Papa. Eu vi um cara dizendo, vocês são muito burros, vocês são estúpidos, vocês não entenderam o que o Papa disse, está na doutrina católica, não sei o que, um papagaio de pirata aí. Tem muito catequista que infelizmente não é apologeta propriamente dito, é simplesmente um porta-voz do Vaticano, tá? Mas vamos lá. Próxima vez, chame os catequistas ursos sábios. Afinal, o Papa é um oráculo da obscuridade e cheios de clareza são eles, esses iluminados da fé, ou seja, os próprios catequistas. Então, observe uma coisa interessante. Quando acontece uma tremenda bobagem que o Papa fala, aí sempre aparece um urso sábio da catequese dizendo, não, você entendeu mal, sabe? Você entendeu mal. Eu disse, não entendeu mal. Acho que ele falou realmente uma coisa... Ai, meu Deus do céu. Disse, aí o Papa Francisco dando trabalho de novo. Mas é aquela história. Qual é a conclusão que eu quero chegar aqui, meus amigos? É o seguinte... Não caio nos discursos de sedivacante. Deixa esses malucos aí que ficam falando falsas profecias de La Salette. Aí alguém vai falar, mas você tá falando que La Salette é falso? Sim, ele é parcialmente falso. Aquela história de que Roma perdera a fé, aquilo ali foi condenado pelo Tribunal do Santo Ofício já no século XIX. Informe-se, tá? Não caio nesses aspectos milenaristas. O Papa Francisco não é o pior Papa da história, e você pode ter certeza de uma coisa, a felicidade nossa é que no século XVI, XVII, XVIII não havia algo como internet, não havia algo como, sei lá, filmagem, porque na verdade quantos papas não devem ter falado coisas absurdas na história e você nunca ouviu falar porque não foi registrado, tá? Mas seja o que for, a questão é o seguinte, o que ele fala não tem valor de dogma de fé, é a expressão pessoal de um papa e aquilo ali não é magisterial, simples assim. Eu entendo dessa maneira. E eu poderia até dizer mais, meu amigo. Você quer realmente resolver um problema? Você quer mesmo resolver o problema do papado? Eu vou falar uma coisa pra você que vai te chatear. Você não vai resolver esse problema. O problema que você vai resolver é o seguinte. É você ir pra igreja, comungar todo domingo, buscar a confissão, buscar os sacramentos. Isso sim vai fazer a diferença pra você. Esse problema é do clero. Tudo bem, a gente comenta, a gente questiona, a gente até pode falar e orientar de uma forma... Olha, bom, deixa o Papa, né? É o nosso pai, tudo, o nosso pai espiritual, mas ele pisou na bola ali. Mas seja o que for, faça como os camponeses medievais da época do Grande Cisma. O Grande Cisma do Ocidente, que foi uma das grandes tragédias da história da igreja, que houve uma briga de indivíduos que se arrogavam ser papas, um papa de Avignon, um papa de Roma, teve um papa da Espanha, foi um quiprocó dos diabos, né? A sorte é que é o seguinte, como não havia mídia e como não havia internet,
Ainda que as monarquias europeias brigassem entre si pelos seus respectivos papas, o camponês medieval, sabe o que ele fazia? Ele acordava de manhã, tomava o seu café quando tinha, né? Às vezes nem sempre tinha, mas enfim. Ele ia para a missa, depois ele ia lá no arado, não discutia teologia, porque o que tem de camponês aí na internet discutindo teologia não está no gibi. Mas vamos lá. E aí, o que ele fazia? Ele almoçava, devia fazer uma soneca, depois ia, sei lá, arar de novo, depois ia para a Santa Missa de novo, ceava e dormia. E fez isso durante 30 anos. A maioria dos camponeses fez isso. Não sabia nem mesmo quem era o Papa. Não estou dizendo que a gente não deve saber quem é o Papa. Mas a preocupação do camponês era uma preocupação comunitária da diocese local. Como, por exemplo, batizar os filhos, casar, ter filhos, fazer os sacramentos, confessar os pecados e assim sucessivamente. Entendeu? Então, a gente tem que entender uma coisa. Tem certos problemas da igreja que a gente não vai resolver. A gente tem que saber qual é o nosso limite em torno disso. Tem muito aventureirozinho pegando livrinhos ridículos sobre a Igreja Católica, achando que vai resolver na internet. Não, não vai resolver. O máximo que a gente vai resolver é a gente fazendo o que todo católico tem que fazer. Tá? Podemos questionar o Papa? Sim, é claro. Eu acho que foi uma declaração infeliz, como não poucas na história da Igreja. Mas, por via das dúvidas, rezemos pelo Papa. Rezemos pelo Papa. Olha, sinceramente, se o Papa Francisco sentasse para tomar um café comigo, eu ficaria muito feliz da minha vida. Mesmo falando, né, as argentinices dele, sabe? Mas enfim, eu acho que é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. A gente comenta sobre o assunto, a gente tenta esclarecer alguns pontos. No meu humilde entender, eu acho que ele foi muito infeliz. Ele foi muito infeliz na declaração dele, tá? Mas eu não vou fazer escândalo em torno disso. Porque existe uma doutrina católica que, sendo entendida, pode ser muito bem defendida a despeito dos aventureiros que usam o Papa sempre como espantalho para atacar a Igreja Católica. A Igreja Católica é muito maior do que o Papa Francisco, é muito maior do que você, é muito maior do que eu. Então é isso que você tem que entender. O Papa Francisco um dia vai passar. Talvez até sentiremos saudade dele em algum ponto. A gente tem que ver, às vezes, o Papa até com uma certa gentileza. Não com condescendência, porque também você não é o lindão maravilhoso. Ninguém é, diga-se de passagem. Mas é um sujeito que passou, teve suas gafes, por assim dizer, mas também teve alguns acertos. O problema é que só se fala dos erros dele, nunca se fala dos acertos. Ele tem declarações extremamente interessantes, tá? Mas a gente tem que ver o nosso irmão de fé, e o Papa é o nosso irmão de fé, o nosso pai espiritual, com uma certa gentileza, mesmo que cometa essas gafes, mesmo que cometa esses erros, tá? Porque o Papa pode gozar de infalibilidade em aspectos de cátedra, mas ali ele está falando uma entrevista. Se o Papa Francisco afirmar, por exemplo, sei lá, algum problema do Palmeiras e Corinthians e todos os corintianos ficarem ofendidos, a gente não vai levar a sério. Se o Papa afirmasse ser ateu, poderia causar um grande problema. Mas, veja, você como católico não é obrigado a seguir isso. A gente ia lamentar, dizer, bom, o senhor está como Papa, e olha que a sua responsabilidade é altíssima, porque você representa a Igreja de Cristo na Terra, a sua chance de ir para o inferno é muito grande, mesmo sabendo da fé católica. Bom, é o que acontece. Aliás, eu já vi muita gente falando sobre essa questão da crença dos papas, porque os papas são assim, assado cozido, porque os papas pós-conciliares falaram coisas que podem denegrir a fé católica, não sei o quê, e os papas antigos, mesmo os mais corruptos, os mais bandidos, nunca fizeram isso. Olha, meu filho, sabe nada, inocente. Eu posso dizer que, embora um papa que ensine coisas que dentro do magistério são muito imprecisas, muito erráticas, por assim dizer, como é, no caso, o pontificado de Papa Francisco, no entanto, um homem sem caráter, um homem de baixeza moral, em muitos aspectos, pode ser pior. Pode ser pior. Por quê? Porque ele coloca em xeque a credibilidade da própria doutrina católica no sentido da sua própria atuação. Ou seja, ele não é modelo, ele não é exemplo. O Papa Francisco, podemos criticar sim, muitas coisas erráticas que ele fala. Muitas coisas que eu acho que ele faz um bola fora, tá? Mas ele, pessoalmente falando, pelo que nós sabemos, ele não é um homem desprovido de caráter, um homem baixo ou coisa parecida. Então nós temos que ter realmente um certo sentimento cristão de perceber que esse homem não é uma pessoa necessariamente má. É uma pessoa que às vezes comete determinados erros e também tem limitações, porque ele é um homem também.
Existe uma coisa que é comum, tanto aqueles que são críticos da igreja, e principalmente do Papa, e aqueles que são os defensores cegos do Papa, é que eles idealizam realmente um Papa infalível em tudo. Todos os dois, engraçado, os dois extremos idealizam papas infalíveis. Você tem o sujeito lá que passa pano para qualquer coisa que o Papa fale ou diga, de uma forma, no meu entender, contraproducente. E por outro lado, você tem aquele que critica o Papa e quer negar o Papa porque ele idealiza um Papa infalível. Todos eles têm esse problema. O Papa tem problemas. O Papa também é um ser humano, ele deve acordar possesso da vida, sabe? Teve uma noite de mau sono e começou a falar impropérios e tudo mais. Papa também se confessa, viu? Por quê? Porque ele é pecador também. E mesmo nas razões de fé e moral, pelo que nós falamos aqui, se aquilo não é oficialmente ensino católico, não tem validade. Não tem validade. Ainda que seja temerário que, do ponto de vista pastoral, ele fale certas coisas. E mesmo que o Papa possa parecer herético, segundo a fala de certas pessoas, o fato em si é que quem vai resolver esses problemas não é você. Quem vai resolver o problema é o clero. Então, meus amigos, não se preocupem, porque o Papa Francisco está aí. Vamos rezar por esse homem e até a próxima.